queridos, aqui é a Chay Cleidiana do Instituto Azeite e Vinho e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso CDC, o curso Doutrina de Cristo. E como você sabe, nós estamos ensinando para você o primeiro módulo que fala sobre o arrependimento de obras mortas. E se você chegou aqui de paraquedas, né, a Doutrina de Cristo ela é baseada em Hebreus 6, 1 e 2, onde nós explicamos que todo o ensino de Jesus, e você percebe isso muito claramente nos evangelhos, foram estabelecidos sobre 6 fundamentos ou 6 pilares que são o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, a ressurreição dos mortos, a imposição de mãos e o juízo eterno. E no primeiro módulo nós estamos falando sobre o arrependimento de obras mortas, explicando para você como identificar o verdadeiro arrependimento. Nas últimas aulas falamos sobre os frutos internos desse arrependimento, falando sobre o quebrantamento do espírito, que é quando você trabalha a sua mente para aceitar a verdade de Deus na sua vida, certo? Então é quando você começa a confrontar suas opiniões, seus pensamentos, seus pareceres, a forma, né, a raiz de como você opina, né? Porque todo mundo tem um parâmetro de julgamento, certo? E está muito baseado na cultura, na forma como você foi educado. Então a gente falou sobre o quebrantamento do espírito. Depois falamos sobre a contrição do coração, ou seja, quando você começa a mudar os seus sentimentos, você começa a se sentir diferente, a sentir aquela situação da perspectiva de Deus. Você começa a procurar ter o mesmo sentimento de Deus sobre aquilo, o mesmo posicionamento de Deus sobre aquilo, né? E explicamos também como vai desenvolver isso. E hoje nós iremos começar a falar sobre o fruto externo, né? Nós vamos começar a falar sobre os 2 frutos externos, né? Na realidade, um é sequência do outro. À medida que você aplica esse terceiro fruto aqui, automaticamente o outro, que é o da próxima aula, ele já irá se manifestar. Se não ficou claro para você, certo? Porque geralmente o nosso objetivo neste módulo é levar você a compreender que o arrependimento é um processo contínuo de transformação até que você se torne tudo aquilo que Deus sonhou que você fosse. Eu sei que você está acostumado a entender o arrependimento apenas da perspectiva inicial, né? Um dia você ouviu falar de Jesus e aí identificou que a sua vida estava diferente daquela porção da verdade que você recebeu e aí naquele momento você então se arrependeu e decidiu seguir a Jesus. Mas não, querido, o arrependimento começou naquele momento e vai terminar até que Deus diga que acabou. Por quê? Porque no nossa caminhada dentro do reino de Deus, nós constantemente estamos sendo confrontados pela verdade. Por quê? Porque levou-se muitos anos para a cultura da iniquidade, que é uma coisa que a gente já explicou por aqui também, introduzir-se nas nossas vidas. Então também vai levar algum tempo para que a gente comece a pensar e a sentir como Deus, a entender o coração de Deus, o posicionamento de Deus, o que é certo e errado de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Então, cada vez que Deus nos chamar para a correção, nós precisamos nos arrepender para poder ajustar a nossa vida para viver dentro do centro da vontade de Deus. Mas, sem demoras, vamos agora iniciar a nossa 4ª aula. O que você vai aprender comigo hoje aqui? Aula 4, CDC, né? O terceiro fruto, que é a restituição. E você já vê, né? Uma pessoa com uma mão aqui, com uma árvorezinha, mostrando um recomeço. E por que essa mão? Porque a pessoa ela está tendo o desejo de restabelecer, de restaurar, de corrigir aquilo que foi quebrado por conta do pecado, por conta do erro, certo? Que é o que você vai entender melhor a partir de agora. Vamos lá? O que você vai aprender comigo nessa aula? Que restituir é reparar. Também vai aprender sobre a primeira lei da restituição, a segunda lei da reparação e a terceira lei da devolução, porque a palavra restituição quer dizer tudo isso, reparar, devolver, certo? Vamos lá agora. Restituir é reparar. Percebe o símbolo aqui, né? Todo mundo conhece o vaso quebrado que é refeito na mão do oleiro. Todo mundo entende esse processo aqui, certo? Vamos dar continuidade. O texto bíblico que eu quero trazer para vocês é Lucas 19, do 5 ao 9, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo
4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Antes de nós entrarmos mais profundamente na aula de hoje, eu quero que você perceba um detalhe muito importante nesse texto. De primeiro momento, Jesus só disse a Zaqueu que iria ficar na casa dele, e mais nada. Aí Zaqueu ouve o murmúrio das pessoas dizendo: imagina, se Jesus, né? Geralmente o pessoal tinha essa mania: se Jesus fosse realmente profeta, ia saber que aquela pessoa não presta. Se Jesus tinha essa mania de achar que profeta é obrigado a saber sobre a vida de todo mundo o tempo todo, né? Então começaram a murmurar também de Zaqueu, porque ele era cobrador de impostos, etc. e tal. Aí chega Zaqueu, né, para Jesus e se compromete dizendo: Senhor, eu prometo dar aos pobres a metade dos meus bens se eu tenho roubado alguém alguma coisa. E se eu acabei defraudando essa pessoa, ou seja, né, agindo de maneira ilícita com ela, eu prometo restituí-la 4 vezes mais. E aí o que você percebe? Que o mesmo Jesus que antes só tinha dito assim: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Ele pega e fala para todos: hoje a salvação chegou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Você consegue perceber qual foi o pulo do gato para a salvação chegar na vida de Zaqueu? Consegue perceber nesse texto? A decisão dele em restituir. Porque Zaqueu poderia ter dito assim: Senhor, eu falhei, eu errei, né? É muita tentação de ser cobrador de impostos, foi mal. Então, mas eu não quero mais fazer isso. Eu prometo que a partir de hoje eu não vou mais sacanear ninguém. Ele disse: não. Se em alguma coisa eu faltei, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu prometo que eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Aí Deus disse: por causa deste teu coração, Jesus falou, hoje a salvação habita nessa casa. A restituição, ela tem o poder de fazer com que a libertação de Deus, a salvação de Deus aconteça. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, ela desenvolve o desejo de consertar as coisas. E por causa deste desejo, Deus estabelece salvação, livramento e milagres sobre a vida dela. Por causa desse desejo, que não é só um desejo, não é só uma ideia, entenda, querido? Quando as escrituras falam de desejo, as escrituras falam sobre intenção. E a intenção, de acordo com a justiça, é o início de uma prática. Eu sei que aqui na Terra vocês têm um conceito de desejo um pouco diferente, que é o quê? Eu quero, né? Mas não significa que eu irei fazer. Nas escrituras, o desejo geralmente está ligado à intenção. E a intenção é algo que vai conduzir a uma prática. Então, se a pessoa já tem uma intenção, ela irá fazer. Então, não é que falta a prática, falta a oportunidade da prática. Então, quando as escrituras falam assim, ó, por causa desse teu desejo, por causa dessa tua vontade, não está falando assim, ó, só porque você quis, nesse conceito superficial da terra, não. Está falando assim, ó, você está preparada para fazer isto, e por causa que você está se colocando pronta na posição de fazer, e assim que surgir a oportunidade, a gente sabe que você irá fazer. Por causa disso, a salvação chegou na sua casa. Vamos continuar aqui. Reparar é o mesmo que devolver. Perceba aqui a imagem que foi posta, né? De alguém limpando uma bagunça, porque a restituição tem a ver com isso. Por quê? Porque todos os nossos erros, intencionais ou não, geram consequências. Então nós precisamos resolver junto com Deus as consequências que Ele quiser que nós resolvamos. De acordo com diversos dicionários, a palavra restituir significa retornar ao estado original, e você pode ver isso no Google, ok? Devolver ao dono. Então, quando eu estou restituindo, eu estou fazendo um movimento de levar algo a retornar ao seu estado original, de fazer com que tenha a mesma glória anterior. Eu estou também devolvendo ao dono. Se eu peguei algo que não era meu, estou levando para aquele que é o dono real, original. Eu estou dando de volta. Eu peguei, agora eu estou devolvendo. Também significa devolver aquilo que foi tomado ou possuído indevidamente, ou seja, sem permissão do dono original. Também significa restaurar. Também significa reparar. Também significa restabelecer. Então, quando nós estamos falando de restituição, é limpar a bagunça, é resolver o que precisa ser resolvido, é tratar com a colheita maldita das más decisões.
com as decisões provenientes da iniquidade. É querer tomar uma ação de eliminar por completo, ou pelo menos diminuir, a consequência que o pecado, que o erro causou. É óbvio, querido, que esse conceito de corrigir o erro, de reparar o dano, de restaurar e restabelecer as coisas, será feita dentro do processo de Deus. E você vai entender isso nessa aula, ok? E vai ser Deus que vai determinar qual a parte que lhe cabe da reparação de dano. E é importante que você entenda que Deus sempre vai esperar algo de você. Eu sei que por causa da religião, você acabou tendo uma visão de perdão que não envolve reparação de dano. E tem até um ensino nosso aqui, que nós fizemos para o Projeto Virtuosas, é uma ministração que foi perdão e restituição. O card vai ficar aparecendo por aqui, também vai ter o link dessa ministração na descrição. Eu gostaria que você assistisse para entender que o perdão, mesmo quando é divino, ainda vai ter uma consequência daquilo que a gente fez e ainda vai ter que ter alguém para limpar a bagunça. Às vezes será apenas Deus, às vezes Deus vai esperar que a limpeza da bagunça seja feita por nós e às vezes, na maior parte das vezes, nós trabalharemos em conjunto com Deus. Deus vai pegar numa parte e eu em outra para resolvermos a bagunça, mas não importa. Independente se eu terei ou não algo a fazer sobre isso, o meu desejo, a minha intenção, a minha postura pronta para reparar o dano é o que caracteriza o fruto da restituição. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Restituir não é compensar, mas limpar a bagunça e recuperar o que dá para ser restaurado. Porque haverá coisas que você vai aprender na sua maturidade que não dá mais para consertar e somente Deus que vai poder resolver isso. Vamos lá. Vamos aprender sobre a primeira lei da restituição. A primeira lei da restituição, vamos ao texto. Salmo 51:16, na versão viva, diz assim: o que desejas de mim não são belos atos religiosos, trazer ofertas queimadas e sacrifícios. Se fosse esse o teu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Lembrando que nós ensinamos para vocês os frutos do arrependimento baseados em Salmo 51 por causa daquilo que nós explicamos lá na nossa segunda aula sobre o rei Davi. O que é o primeiro fruto? Você já vê essa imagem aqui, você já tem uma ideia, que é ao contrário dessa imagem. O foco é reparar, não agradar. Então você vê aqui uma pessoa lambendo os pés da outra, e tem gente que acredita que restituir é quando você faz agradinhos, quando você puxa o saco, quando você massageia o ego da pessoa ofendida, e não é esse. Uma pessoa que quer restituir, o foco dela é reparar o dano e não querer agradar ou massagear o ego do ofendido. É óbvio que vai haver uma cura emocional, mas cura emocional, certo, é muito diferente do que massagem no ego, puxada de saco ou lambida de pé. Certo? Restituir é ser responsável. A primeira lei da restituição diz que a restituição verdadeira deve estar firmada unicamente no desejo de reparar o dano. O verdadeiro arrependido quer corrigir-se porque compreende que há coisas que precisam ser consertadas. O que você percebe no texto de Salmo 51:16? Davi falou assim, se o teu padrão de justiça fosse trazer ofertas para você, fosse apenas te dar presentes, fosse apenas fazer um carinho, fosse apenas entregar um sacrifício, eu já teria feito muitas vezes isso. Mas não é isso que requer. Então Davi compreendeu que a restituição, que reparar o dano que o pecado dele causou, tanto no coração de Deus, quanto na questão ali, a morte de Urias, a Batseba grávida, a perda da reputação e da dignidade na frente do seu exército, na frente do seu povo, porque é óbvio que foi uma história que todo mundo ficou sabendo. Eu fico imaginando Joabe, que acompanhou Davi desde o início, se decepcionar com seu líder nesse ponto. Certo? Então, houve todo um sentimento de traição por parte daqueles que caminharam com Davi desde o tempo que ele era perseguido por Saul. Então, nunca esperaram isso dele, De repente, aquele homem que não queria matar o sogro que estava perseguindo ele, foi lá e matou um inocente para dormir com a mulher do cara. Então, você imagina a decepção. O sentimento de, meu Deus, meu líder tem pés de barro, vamos botar assim. Então, você imagina todo esse caos e Davi entendeu que não era só
uma massagem no ego, que não era só um agradinho, que restituição tinha que se posicionar para corrigir o que precisava ser consertado. Então é isso que você tem que entender. Quando você estiver lidando com os seus erros, ou quando você estiver na outra ponta, certo? Você foi o ofendido, foi a pessoa quem errou com você. Eu quero que você tenha esse entendimento que, biblicamente falando, de acordo com os princípios de Deus, o teu foco como aquele que ofende, ou o teu foco como o ofendido, é enxergar o dano, certo? Você ofendeu. Qual foi a consequência? Você foi ofendido. Qual foi o dano que a pessoa te causou? E você vai focar junto do Senhor para consertar este dano, para fazer esta reparação. Você não vai exigir que a pessoa ande 1000 quilômetros de joelho só para você se sentir bem, porque o quanto ela está se humilhando e se degradando diante de você. Não é para fazer você se sentir vingado. É para você se sentir restituído. Não é para você permitir que a pessoa se vingue, se você for ofensor, se vingue por meio da sua humilhação. É para você restituí-la. A primeira lei da restituição diz que o foco da reparação é apenas o dano, corrigir o dano, nada de degradação, nada de massagem no ego, nada de espírito de vingança, nada de humilhação. Ficou claro? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Próximo passo, a segunda lei da restituição, que é a segunda lei da reparação. Vamos à leitura do texto. Salmo 51, 3, 4 diz assim: Reconheço que pequei vergonhosamente. O meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente contra ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda a razão em me castigar. O teu julgamento é perfeitamente justo. Não tem a ver com punição ou absolvição. Muito importante você entender isso. A segunda lei da reparação diz que a restituição não pode ser usada pelo ofensor como um meio para se condenar ou se absolver dos erros que cometeu. O ofensor deve separar de forma bem distinta o resultado do seu julgamento com a sua decisão em reparar o dano. Lembre-se, o foco é sempre o dano. É muito comum, a visão das pessoas que querem supostamente corrigir os danos, ela ficar naquele comportamento de tamo kits. Se eu fizer isso para você, então estamos kits. Se eu agir assim para você, então estamos kits. E ela faz isso com os conhecidos, ela faz isso com os desconhecidos e ela age assim também com Deus. Porque nós não erramos apenas com Deus, né? O nosso erro sempre começa atingindo Deus de primeiro momento, porque lembre-se, né? O pecado é o que é errado aos olhos de Deus. Então, geralmente, sempre quando erramos, realmente erramos, estamos infringindo algum mandamento ou lei do Senhor. Então, sempre atinge Deus, mas dificilmente atinge apenas a Deus. Outras pessoas acabam caindo também, sofrendo a consequência dos nossos atos, ou nós sofremos a consequência pelos erros dos outros. E aí, geralmente, nós temos uma visão correta que restituição é ficar quites. Então você espera que aquele comportamento que você tem, né, ou aquela massagem no ego, ou fazer aquilo que a pessoa está pedindo para você, né, atendendo o desejo dela, então você vai ficar absolvido do seu erro. E aí tem outras pessoas que vão para outra ponta do extremo. E não, a partir de hoje eu vou me dedicar a minha vida a fazer sempre isso, a viver na pobreza, vender todos os meus bens, a me flagelar, a nunca casar, nunca isso, nunca aquilo, porque como eu errei nessa área da minha vida, então nunca mais irei me permitir viver algo diferente, ou sempre irei me compensar ou compensar o que eu fiz por meio deste comportamento. Querido, essa sua atitude de ou ficar quite ou querer passar a vida inteira pagando essa dívida por meio de bons atos, isso não é restituição. Você tomar uma ação em favor de massagear ou agradar ou atender o desejo do ofendido, ou você tomar uma ação para passar a sua vida inteira, então, compensando o que você fez baseado em alguma ação social, algum determinado comportamento, a restituição não tem nada a ver com isso, porque a restituição ela vai tratar com a real consequência do que você fez. É a real consequência.
Então, uma pessoa que está em arrependimento, apesar de desejar ser absolvida, e não tem nada errado de você desejar ser absolvido, de você querer que seja passado uma borracha naquilo que você fez de errado, que seja esquecido, que nunca mais joguem isso na sua cara. Não tem nada de errado você desejar virar essa página na sua vida. Ainda assim, você vai deixar em aberto no seu coração. Você pode ter até um desejo, mas você não vai exigir. Quem vai decidir se você será punido ou se você está perdoado é o juiz. E o juiz é Deus. Por quê? Porque foi a lei dele que foi quebrada no ato do erro. Certo? Foi a lei dele. Então é Deus que determina como os nossos erros serão tratados. Nós sempre temos que ter essa consciência. Não sou eu quem decide se eu estou punida, se eu estou absolvida, se eu estou castigada, se eu compensei. Não sou eu quem decide. O meu foco como arrependida dentro do fruto da restituição é só limpar a bagunça. Se o ato de limpar a bagunça vai me conceder absolvição ou vai me conceder condenação, quem vai determinar isso é o juiz. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Ah, mas Deus não vai reconhecer os meus bons esforços? Não, Deus vai reconhecer o seu arrependimento. Você vai entender isso até o final da aula. Não quer dizer que você não pode dar bons esforços, mas os seus bons esforços não podem ser uma forma de tentar forçar a Deus a te absolver. Deus é que vai avaliar, né, podendo somar ou não as suas ações, desde que as suas ações sejam frutos de obediência àquilo que Ele te ordenou para organizar a bagunça. Fica bem claro isso. Você vai entender isso muito bem se ainda não ficou claro para você. É Deus quem determina se seremos condenados ou absolvidos, e também é Deus quem determina as regras da restituição. Não somos nós. E nem a pessoa que foi atingida por a gente ter quebrado o princípio. Você sabia disso? Porque sempre haverá 3 envolvidos em cada erro que nós cometemos. Vou repetir novamente. Deus, porque o erro é um princípio divino que foi quebrado. Então, Deus é o primeiro envolvido. Um ofensor, o pecador, né, o ofensor, e o ofendido ser humaninho, sempre, porque a bomba sempre arrebenta também para outra pessoa, né? Às vezes é um marido, é uma esposa, é um pai, é um filho, é um amigo, é um colega de trabalho. A bomba sempre arrebenta para outra pessoa. Nunca é só, dificilmente é só entre você e Deus. Sempre arrebenta para outra pessoa, até porque a justiça é o parâmetro de Deus para todo o seu povo. Então, são leis sociais, então é óbvio que vai arrebentar para outra pessoa. Então, mesmo que tenha arrebentado para outra pessoa, né? Seja você o papel do ofensor ou seja você o papel do ofendido, não cabe nem o ofendido e nem o ofensor determinar se estão quites ou não estão quites, se está absolvido ou se não está absolvido. É sempre o juiz. O juiz vai julgar a causa do ofensor, o juiz vai julgar as motivações e os atenuantes do ofensor, e o juiz vai julgar as reclamações, as queixas do ofendido. E aí ele vai deliberar aquilo que é o correto para a situação, independente do desejo do ofendido ou do ofensor. É óbvio que ele vai fazer o que é justo, o que é certo, mas nem sempre será aquilo que o ofendido e nem o ofensor deseja. Muitas vezes o ofendido quer perdoar e Deus entende que a pessoa deveria ficar um tempo de reclusão. Outras vezes o ofensor que quer ficar recluso e Deus entende que ele deveria ser solto. Então é muito importante você entender que o seu desejo de reparação, ele não pode levar você a entender que a partir deste ato de reparação está quite. Só vai estar quite, só vai estar absolvido, ou a partir desse ato de reparação você está condenado, que mesmo que você faça isso, nada vai ser mudado. Não pode pensar dessa forma. Você só queira resolver a bagunça e deixe a sua absolvição, a sua condenação nas mãos de Deus. E na resolução da bagunça, você ainda decida fazer a reparação dentro das direções do juiz. Se Deus quiser, se Deus determinar que a forma como você vai reparar isso é nunca mais agindo assim, beleza. Se Deus achar que você tem que dar algum valor sobre isso, dê. Se Deus falar que você tem que trabalhar durante 1 ano sobre isso, trabalhe. É o juiz que vai determinar se você irá ou não reparar de uma forma efetiva ou dano, ou a única coisa que ele quer é que você vá e não peques mais. É o juiz que determina. Ficou claro isso para você? Vamos continuar aqui. Vamos lá, terceira lei da restituição. E já estamos indo para o final da nossa aula.
Texto, o que realmente exiges do pecador, Salmo 51, 17 e 19, é um espírito humilhado, né? Ou é um coração, o coração quebrantado, como a gente leu, né? Tu não desprezarás a pessoa que tem o coração arrependido. Então, quando o meu coração estiver humilde e arrependido, tu ficarás satisfeitos com as minhas ofertas de dedicação e com as ofertas queimadas, com os bois que eu trouxer como sacrifício ao teu altar. Meu jeito, jeito de Deus. Fazer o certo do jeito certo. A terceira lei da devolução diz que a restituição tem que ser realizada sob critérios corretos para ser válida. O ofensor arrependido compreende que assumir a responsabilidade pelo erro está correto, entretanto, a maneira como as coisas serão reparadas não cabe a ele a definir. O martelo está na mão do juiz e não do réu. Já falamos sobre isso aqui, né? Então, querido, a terceira lei diz que quem vai dizer para você como e o que precisa ser reparado é Deus. Independente das posições que nós podemos cooperar com Deus sobre elas, né? Na administração do reino, né? O ser humano foi criado para exercer domínio, etc. e tal. A Bíblia deixa muito claro, né? Os escritores bíblicos deixam muito claro que o papel de juiz sempre cabe a Deus. O que nós cabe é um papel de advogado, né? Junto de Espírito Santo, e juízes auxiliares, né? A gente julga as causas menores dentro das leis que o próprio Deus determinou, certo? E um dia a gente conversa melhor sobre isso. Mas só cabe ao Supremo Juiz determinar o que será reparado e como será reparado. Você percebe que ali no texto de Salmo 51, 17, Davi ele não abre mão de oferecer ofertas ao Senhor? Tem umas versões que diz assim, então você receberás os sacrifícios de justiça. Mas você percebe que Davi entendeu claramente que primeiro o coração dele deveria estar correto para depois entregar essas ofertas? Então, geralmente, tem pessoas que acreditam, Deus me perdoou, eu não preciso fazer mais nada. Não, você ainda vai precisar. Só que muitas vezes você não vai fazer determinadas coisas para ser absolvido ou para ser condenado. Você só vai fazer porque é o correto a ser feito. Então Davi entendeu, no início ele dizia assim, eu não vou te entregar sacrifícios porque eu sei que não é exatamente a questão de sacrificar ou não que vai estabelecer a restituição nessa minha situação. Não é o que você espera de mim, que eu vou lá e queime um monte de cordeiro, um monte de ovelha, um monte de cabrito e novilhos. Não é isso. Não é só o ato sacrificial. Não é só uma ação externa de aparente arrependimento que você espera de mim, ó Deus. O que você quer de mim é que esse arrependimento comece por dentro. Que o meu coração se quebrante. Que o meu espírito se quebrante, que eu mude a minha forma de pensar, que eu mude a minha forma de sentir, que eu pare de me posicionar dentro dessa situação da mesma maneira. Aí sim, depois de ocorrer essa mudança externa, eu irei tomar as ações corretas dentro dessa situação e aí eu sei que a partir desse momento todos os meus atos serão recebidos pelo Senhor. Por quê? Porque eu estou manifestando por fora a mudança que ocorreu em mim por dentro. E você precisa entender que a restituição, ela é algo que precisa manifestar por fora aquilo que você se tornou por dentro. E muitas vezes, né, eu tenho muito isso dentro dos aconselhamentos, discipulado, né, ensinando filhos, aquela coisa toda, que é assim, a pessoa, quando você vai confrontar ela, né, num erro que ela cometeu, ela já quer restituir sem mudar. Ela quer, primeiro, entregar o boi, a ovelha, no sacrifício, sem quebrantar o coração e sem contritar o espírito. Ou contritar o coração e quebrantar o espírito. Ela primeiro quer fazer um ato externo de arrependimento, ela quer que você diga para ela como ela pode consertar isso, mas ela não quer entender o porquê que ela fez isso. Por que que você mentiu? Por que que você foi negligente nessa sua responsabilidade? Por que que você não fez aquilo que você sabia que deveria fazer? Você já parou para entender as motivações por trás das suas ações? Você já procurou entender por que você faz o que você faz? Porque para Deus isso é importante. Já em Jeremias, acredito, 17, versículo 10, diz que Deus sonda a nossa mente e o nosso coração
Ele prova os nossos pensamentos para dar uma resposta ao nosso comportamento. Então Deus analisa as minhas motivações, analisa os meus posicionamentos, os meus sentimentos, para poder entender corretamente por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E quando ele me conduz ao arrependimento, que como nós lemos lá em Romanos, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ele quer que eu também entenda por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E Davi entendeu isso muito bem. Primeiro precisa haver em mim frutos internos de arrependimento. Eu preciso matar a raiz do problema. Por quê? Porque senão eu vou matar outro Urias daqui a pouco. Quando surgir uma outra Batseba, outra cabeça vai rolar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ficar viciado e ficar matando o marido de mulher dos outros. Se eu não entender o que me conduziu a chegar a esse extremo, se eu não entender por quê, não adianta eu oferecer para Deus. A gente vê lá em Isaías, Deus reclamando e dizendo: eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Eu estou cansada das vossas festas de lua nova. Eu estou cansado de todas essas coisas porque eu não suporto iniquidade misturada com ajuntamento solene. Eu não suporto uma aparência de santidade. Eu não suporto uma aparência de quebrantamento. Por quê? Porque Deus odeia falsidade. Deus odeia mentira. Então, querido, eu quero que você entenda que a reparação, ela tem a ver com o seu desejo sincero de limpar a bagunça. Mas se Deus não quiser que eu limpe a bagunça, agradece e segue a sua vida. Se Deus quiser que só Ele limpe essa bagunça, agradece e segue. A decisão ainda cabe ao juiz. Mas se Deus exigir algo de você depois disso, faça com o coração correto. Mas a primeira coisa que Deus sempre vai esperar de você é que você comece quebrantando o seu espírito e contritando o seu coração. Mude por dentro. Joel 2, versículo 12, diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou seja, uma mudança interna que vai produzir ações externas. E a primeira ação que você vai tomar externamente é mais do que querer ser uma pessoa diferente. Você vai entender isso na próxima aula. Mas, com certeza, limpar a bagunça que tiver que limpar. Se dispor: Senhor, eis-me aqui. Deixa eu limpar essa bagunça. E aí, se o Senhor quiser que eu limpe tudo, eis-me aqui. Se o Senhor quiser que eu limpe um pouco, eis-me aqui também. Se o Senhor não quiser que eu não limpe nada, obrigado. Muito obrigado. E eu prometo que eu não vou fazer mais bagunça. Certo, queridos? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.